Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Bem, eu estou gravando esse vídeo com o objetivo de deixar claro algumas questões sobre a atividade que eu já passei e que já tenho prazo finalizado, inclusive, que é a atividade relacionada à autobiografia, que deve ser, obviamente, escrita usando o Google Documentos. Bruno, por que tu está trazendo esses esclarecimentos agora? Porque eu vou reabrir a possibilidade de vocês realizarem essa atividade. Muitos de vocês, ou melhor, alguns de vocês que fizeram a atividade não tiraram a nota mínima de aprovação, tá? Isto porque não prestaram atenção naquilo que eu pedi. Então, considerando isso e principalmente o fato de que a maioria não entregou a atividade, eu irei dar uma oportunidade de vocês realizarem novamente. Claro, como é uma oportunidade que eu estou dando, eu vou pedir mais coisas, tá bom? Então, primeiramente, eu estou aí com a minha tela do Google Documents aberta, tá? Para que eu possa esclarecer algumas questões que eu percebi que aqueles que fizeram tiveram dificuldade, ou não fizeram, ou não prestaram atenção, tá? Eu percebi que alguns, por exemplo, não escreveram mais do que 3 ou 4 linhas. Isso, para mim, enquanto professor, é muito chato, tá? Eu peço um trabalho que vocês têm que digitar, têm que escrever, para que eu possa avaliar se vocês estão sabendo utilizar os recursos que eu ensinei a vocês, mas vocês sequer escreveram mais do que 3 ou 4 linhas, tá? Então, isso não pode acontecer. Como é que eu vou avaliar o que eu ensinei para vocês, para saber se vocês sabem, se vocês sequer produziram um texto que me dê condições de fazer? Por isso que eu falei, olha, tem que ser no mínimo 2 páginas, tá? Aí teve gente que colocou um espaçamento muito grande, que colocou uma imagem muito grande, que colocou uma capa, tá? Então, tudo isso eu quero alinhar aqui. São 2 páginas de documento escrito. Bruno, como é que eu vou escrever tudo isso sobre mim? Eu sei que você tem capacidade de fazer isso, tá? Eu sei que tem fatos da sua vida que você pode colocar, e não precisa ser questões íntimas, tá? Você pode relatar de onde você veio, onde você mora, o seu contexto familiar. Claro, você tem que digitar esse texto, tá? Você não pode copiar e colar de algum lugar ou gerar através de uma inteligência artificial, porque tudo isso é facilmente descoberto de se resolver, e eu estou lendo cada trabalho, tá? Eu estou dando opiniões em relação a, inclusive, questões de digitação, erros de português, porque tudo isso faz parte do conteúdo da nossa disciplina, tá bom? Então, primeiramente, como eu disse, eu vou ser mais rígido em relação a algumas questões técnicas, tá? Então, como eu quero também formar vocês para o sentido de vocês terem conhecimento em relação a não somente o uso de funcionalidades de formatação do Google Documentos, eu quero também ajudar vocês a fazer isso utilizando regras da ABNT. Eu passei então a adotar nessa nova oportunidade de realizar esse trabalho algumas regrinhas da ABNT para que vocês saibam utilizar os recursos do Google Documentos. Então, primeiro, olha só, sua biografia tem que ter um título. Tá? Mas antes de ter o título, o seu arquivo tem que ter um título também. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou aqui falar que é um personagem fictício, tá? Um cara chamado Cicrano. Obviamente isso não serve para vocês. Vocês podem colocar eventos que não necessariamente fazem parte da sua história, simplesmente para que vocês possam cumprir o que eu pedi, né? Mas eu quero que de fato você relate algo sobre você que seria interessante para mim, já que nesse contexto à distância a gente precisa ter uma aproximação maior também, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o título vai ser A Jornada de Cicrano, por exemplo, tá? O nome do arquivo, né? Beleza. Então o título, olha só, o título, eu vou colocar o título como sendo ah, esse título aqui, ó. Vai ser esse título aqui. Despertando o potencial interior. A jornada de Cicrano, tá? Esse título, tudo isso vai ser especificado no, na nossa atividade lá, tá? Eu quero que seja centralizado, eu quero que tenha tamanho 16, Arial, negrito, tá bom? E você pode fazer tudo isso aqui, você deve fazer tudo isso aqui usando folha de estilo. Qual estilo? Título. Se eu colocar aqui para ficar esse estilo, vai mudar, ó, porque não está a formatação que eu pedi. Então eu vou dar um Ctrl Z, vou dizer, olha, eu quero que seja título, mas que você use essa formatação para título, tá?
Enter. Veja que ele já mudou o estilo para texto normal, tá? Então eu quero aqui que na minha introdução, na sua, eu quero também que tenha isso, uma exigência, eu quero que você faça a introdução da sua biografia, tá? Por exemplo, nesta biografia, autobiografia, né? Exploro fatos da minha vida. Chamo-me Cicano da Silva Souza e pretendo mostrar ao meu leitor minha história, meus sonhos e tudo que eu consegui realizar até aqui. Pronto. Veja bem, aqui veja que o estilo está texto normal, tá? Esse texto normal, eu quero que ele tenha, de acordo com a ABNT, tá? Arial 12, espaçamento de linha de 1,5, tá? E justificado. Tudo isso vai estar detalhado na nossa atividade, tá bom? Então, pronto. Na sua biografia, eu quero que você tenha pelo menos 3 seções. Cada seção deve ser, cada cabeçalho, melhor dizendo, cada título de seção deve estar formatado com um estilo chamado título 1. Então, minha primeira seção vai ser Raízes e Descobertas, por exemplo. Tá? Isso aqui eu quero que esteja com o estilo título 1. Se eu botar aqui título 1, veja, não está na formatação que eu quero. A que eu quero é 12, negrito, tá? E espaçamento em meio. Então, eu vou dar um Ctrl Z, dizer que eu quero 12, negrito, tá? Espaçamento vai ser 1,5, já está. E, então, aqui eu vou aplicar para esse estilo. Perfeito. Deu Enter. Veja que ele já voltou para texto normal. Perfeito. Então, se está texto normal aqui, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou escrever a minha seção. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Enfrentando desafios ao longo do caminho, aprendi a importância da resiliência e da determinação. Comecei a trabalhar logo aos meus 9 anos, encontrando obstáculos. Babá. Aí veja bem, uma coisa que eu quero que você preste atenção. Aqui está diferente daqui. Por quê? Bruno, está texto normal. Por que não ficou com a mesma formatação? Porque quando eu coloquei isso aqui, eu não apliquei essa formatação para texto normal. Então eu vou aplicar. Aqui, ó, texto normal, tá? Mesma formatação, né? Ok. Aí vamos lá. Eu joguei aqui. Primeiro detalhe. Sempre na primeira linha de cada parágrafo você tem que dar um espaçamento. Tab. Tá? Tab. Sempre depois de um título de seção e antes tem que ter um espaçamento de uma linha. Certo? Então vamos lá. Depois eu quero outro capítulo. Outro capítulo vai ser, eu vou dar um backspace aqui, capítulo 2, um enter também, né? Vai ser título 1. Vai ser chamado de A Jornada de Cicrano, por exemplo. Tá? Texto. E aqui eu vou copiar e colar um texto. Tá? E vamos supor que eu mesmo escrevi. Certinho? Beleza. Tá? Aqui eu posso inserir uma foto qualquer. Tá? Então eu vou inserir aqui uma foto. Vou inserir aqui uma foto desse rapaz. Vou colocar aqui uma foto que eu encontrei na internet.
parada aqui que eu encontrei. Então, olha só. Opa, peraí. Vou ajeitar aqui para ficar bonitinho. Tá? Quero que essa foto ela esteja aqui, ó. Quero que ela esteja aqui, centralizada. Vou diminuir ela para ficar aqui, centralizada, tá? E centralizada, essa foto centralizada, tá? Então, feito isto, tá? O que eu quero que vocês façam é insiram uma legenda abaixo da foto. Professor, mas eu inseri uma tabela e não uma foto. Vai ter que inserir uma legenda. E essa legenda, diferentemente do texto que está escrito acima, ela tem que estar na seguinte formatação: Arial 10, tá? Alinhamento entre linhas, ou melhor, espaçamento entre linhas vai ser simples. Aí aqui eu boto, ó, imagem de Cicrano de braços cruzados. Vai estar tudo detalhado lá no nosso texto, tá? Vim aqui para baixo, volto para texto normal, tá? E continuo falando aqui, por exemplo, a família, opa, não coloquei aqui, ó, coloquei aqui, família de Cicrano é composta por 3 pessoas, seu pai, que se chama, aqui bota o nome do pai, Cicrano da Silva Amarante, e sua mãe, Beltrana Francisca de Souza, certo? E aqui o texto continua, beleza? E vai para a nossa última sessão, título 1, conclusão. E aqui na conclusão, deixar o espaçamento, como eu já disse, você vai inserir o seu texto, tá? Então aqui eu inseri o meu texto. Beleza, 2 páginas conforme eu pedi, com a imagem, com a legenda, espaçamento entre linhas conforme eu pedi, principalmente o uso de folhas de estilo conforme foi solicitado, tá? Alguns detalhes que é importante vocês saberem. O texto tem que ser preto, não pode ser cor cinza. Eu não quero nenhuma imagem de plano de fundo, tá? Não quero absolutamente nenhuma imagem de plano de fundo. Quero mais 2 questões. Quero que você use no rodapé, eu quero que você coloque o seguinte, melhor dizendo, no cabeçalho, eu quero que você coloque o seguinte, quero que você coloque o número de páginas, tá? Eu quero que você venha aqui, ó, inserir o número de páginas, tá? Beleza. Eu quero que esse número de páginas fique à direita, tá? Aqui, ó, número de páginas. E no rodapé, eu quero que você coloque o nome da sua biografia. Esse não é aqui, ó, a minha. Ctrl C, só que não pode ser naquela formatação. Aqui eu quero que você coloque na seguinte formatação, ó, Arial 10 e acabou-se. Tá? Então, no cabeçalho, o número de página, no rodapé, o título nessa fonte aqui, Arial 10, conforme eu disse. Tá? E para finalizar, você deve compartilhar, muita gente errou isso, esse texto comigo da seguinte maneira, olha, compartilhar como comentador, por exemplo, vou compartilhar com o Cicrano, isso, ele tem que estar como comentador, ok? Feito isso, eu consigo avaliar seu trabalho e ver se tudo que você fez está ok. Gente, eu vou especificar aí no texto o prazo para envio e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tchau, tchau.